suplicamos mais uma vez, ó Deus, por tua bondade, fala conosco, que aquela maravilhosa presença que nos traz muito prazer possa estar aqui conosco nesta noite, ajudando nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós estávamos cantando esse hino e eu lembrei de segunda para terça-feira agora. Estava lá na casa da minha mãe, meus pais. Passamos um dia em recreação. E ao deitar na cama, eu pude lembrar disso aqui, ó. Preste atenção nisso. É a mensagem Comunhão, parágrafo 97, quase no fim do parágrafo. Lembrei disso aqui. Assim que cada dia temos de estudar a Bíblia. Algumas pessoas não a estudam de jeito nenhum. Alguns apanham-na 2 ou 3 vezes por ano, a Bíblia. Mas um verdadeiro crente, que realmente está fortalecido espiritualmente, ele lê sua Bíblia todo dia e conversa com o Senhor. Estava deitando na cama, lembrei disto. E nesse dia, como passamos fora, fomos na beira de um rio lá, pescar. Não gosto muito, mas fui obrigado, né? E chegamos em casa muito cansado e passei o dia sem ler nada e tudo. Quando deitei na cama, lembrei disso. Um verdadeiro crente que realmente está fortalecido espiritualmente, ele lê sua Bíblia todo dia e conversa com o Senhor. Eu levantei e a Bíblia da minha irmã estava na prateleira dela e eu li. Antes de dormir eu li este salmo aqui. Queria mostrar para vocês, ó. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí fui deitar com a mente abençoada, né? Pensou você ir deitar com isso aqui na mente, ó? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. Então isso aqui é muito bom nós relembrar no culto de oração, né? Alguns apanham a Bíblia 2 ou 3 vezes por ano. Mas um verdadeiro crente, que realmente está fortalecido espiritualmente, ele lê sua Bíblia todo dia e conversa com o Senhor. É interessante que eu aprendi uma coisa aqui. Às vezes a gente diz, leia a Bíblia todo dia para você se fortalecer, e é o contrário. Você só consegue ler a Bíblia todo dia se você está fortalecido. É interessante, né? É porque ele fala assim, ó,
um verdadeiro crente que realmente está, não quer ser fortalecido, mas que está fortalecido espiritualmente, ele lê sua Bíblia todo dia e conversa. Então, quem está forte, fortalecido espiritualmente, é aquele que consegue ler a Bíblia todo dia e conversar com o Senhor, né? Você sabe, irmãos, que eu lendo isso aqui agora ali, e pensando assim, a Bíblia fala assim que nós não devemos votar, né? Fazer voto. A partir de hoje nunca mais vou fazer isso. Então a Bíblia diz, não vote, mas se votar, cumpra seu voto. Mas muitas vezes há votos que é melhor dizer assim, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu nunca mais faço isso. Mas se você vota e não cumpre, você peca e fica devendo aquilo, né, a Deus. Então é melhor dizer, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu não quero fazer um voto, mas eu quero fazer um propósito no meu coração, de a partir desse culto de hoje, eu passar a sair daqui forte e passar a ler minha Bíblia todo dia, ler a mensagem e orar. Não saia de casa sem fazer isso, sem orar, sem fazer a sua oração. Não deite na cama sem orar. Não viaje, né? Isso é muito bom, né? Mas nós tivemos ali com o pastor Valdir, ali em Lages, tivemos um tempo muito bom. E, por um lado, me entristeci muito ao visitar um tio meu, uma depressão muito profunda. Está só na pele e o osso mesmo, né? Delirando, falando coisas na sua cabeça, né? Delirando. E quando entrei no quarto dele, parece que a família até com medo dele, assim. O pessoal tem medo de demônio mesmo, fica assim, né? E aí alguém me pediu para ir lá, eu fui lá. E quando eu cheguei na porta do quarto, a Zane estava comigo, a família toda veio para ver o que seria a reação dele quando ele me visse, né? Ficou muito normal, me olhou. E eles acharam que eu ia orar e pôr a mão na cabeça dele e arrodear o demônio no chão e coisa toda, né? E quando eu pisei dentro do quarto, já fui orando em espírito o tempo todo. Eu falei, eu vou fechar a porta só um pouquinho que eu quero conversar com ele. Deixei todo mundo para fora. Ficou só eu e ele lá dentro, né? A turma, os curiosos ficaram lá com o ouvido na porta, né? E sentei com ele na cama dele, conversamos, espírito muito forte mesmo. E ele disse para mim, Caio, ele não estava conversando com ninguém. Ele disse, Caio, olha para mim, ó, eu estou morrendo. Até a voz dele assim, estou morrendo, não tem mais chances para mim, olha aqui, ó, não consigo comer, não consigo caminhar. Aí eu pedi para ele olhar nos meus olhos e falei assim, quero que o senhor me dê uma resposta agora, tio. Chamamos ele de tio Tonho, o nome dele é Antônio, né? Falei, tio, quero que o senhor olhe para mim bem nos meus olhos. O senhor está dizendo, peguei na mão dele, só aquela mãozinha esquelética assim, 65 anos. Eu disse, o senhor olha bem nos meus olhos. Ele olhou assim e disse, o senhor tem coragem de dizer para mim que Deus não pode te ajudar? Aí ele baixou os olhos e não respondeu nada. Falei, mas eu não consigo. Eu falei, não, o senhor não consegue, eu também não consigo te ajudar. Mas tem o senhor coragem de dizer para mim assim, ó, Caio, nem Deus pode me ajudar? Ou o senhor acha que Deus pode te ajudar?
Aí ele falou, Deus pode me ajudar. E deu um sorriso, né? Acabou que, daqui a pouco, ele já começou a conversar um pouco mais. Pegou na minha mão, tudo. E dei um abraço nele. A gente sente como se fosse um pai da gente, né? Se coloca no lugar, tenta assim entrar no sentimento correto. E então oramos por ele e tudo, e prometi a ele que nós iríamos orar por ele na igreja, né? A família está em oração. O maior problema, às vezes, irmãos, é que os maiores inimigos do homem estão dentro da sua própria casa mesmo, né? A família, em vez de ajudar, estão enterrando cada dia mais para baixo, né? Em vez de dizer assim, não, o senhor vai vencer, o senhor vai conseguir, daí começa a chamar uma pessoa de doida, de louco, alguém olha e faz, meu Deus, olha a tua magreza, a pessoa recebe aquele, né, de fora já, alguém me olhando, dizendo que... Então, eu escrevi um papel e colei na cama dele, na partilheira, assim. Escrevi assim nesse papel, Deus pode te ajudar. E falei para ele, leia todo dia isso aqui, a hora que o senhor for deitar, leia, dobre o seu joelho. Então, às vezes, numa viagem dessa, o propósito é esse, né? É ir lá e dar alguma palavra para alguém, tudo. E também tivemos no culto lá, e pudemos ajudar alguém pela misericórdia de Deus, né? É como a Bíblia diz, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Graças a Deus por isso. Nós vamos orar por ele hoje. E também temos aqui alguns outros pedidos. Também pelo pastor Valdir, sua igreja lá, os irmãos. Vamos depois lembrar deles. Mas vamos ficar de pé, irmãos, para nós não tomarmos muito tempo. Escritura que estamos lendo, São Marcos 7, verso 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Graças a Deus por isso. Eu quero que nós, quem tiver aí aberto, aos Hebreus 4, versículo 14, que nós possa ler juntos estes versículos e que possamos ter a revelação destes versículos nos nossos corações. Vamos ler juntos? Aos Hebreus 4, verso 14 até o 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua palavra. Podem se assentar. Nós vamos prosseguir no 21, onde paramos, página 4, essa preciosa mensagem perseverante. Quem for perseverante está livre desse espírito de depressão, né? Vinte e um. Por exemplo, é como com quem nós chamamos o pai da nossa nação, George Washington. Ele foi perseverante quando ele, tentando alcançar aquela vitória sobre os britânicos, e cruzou o Delaware, vamos ler assim, né? Gelado, deveria ser um rio. Ele foi perseverante. Não havia nada. Seus soldados, metade deles nem mesmo tinha sapato nos pés. Seus pés estavam envolvidos em trapos. O vento estava soprando. Mas ele tinha orado a noite toda e tinha a vitória no coração. Coisa boa, né? Quem que vai deter uma pessoa quando ele já tem a vitória no coração, né? E não havia exército britânico e nada que fosse detê-lo. Tampouco poderia o rio gelado. Ele tinha orado até fazer contato com Deus. Para um pouquinho aí, irmãos. Vamos parar um minutinho aí. Isso aqui é importante. A nossa oração, ela tem que fazer contato com Deus. Você sabia que às vezes você pode orar e você fazer contato com o teu medo, você faz contato com o pensamento próprio, faz contato com o desejo próprio, mas você não consegue fazer contato com Deus. Todo assunto que você tem dúvida na vida, você nunca deveria orar pedindo que Deus carimbe aquele assunto. Senhor Deus, eu estou com dúvida se é certo ou errado, mas eu quero isso. E daí você quer que Deus diga sim naquilo ali. O profeta disse, espere, fique com o coração neutro, aguarde. Peça a Deus, Senhor, me anime meu coração. Não é? Se for para cá, se for para lá, que eu possa fazer contato com o Senhor e sentir aquele ânimo assim de fazer aquilo, se é para cá, se é para lá. Vocês sabem por quê, irmãos, que muita coisa na nossa vida dá errada? Eu vou contar um segredo para vocês. A mensagem perguntas e respostas número 4, Mombrana diz que o diabo não sabe o que está nos teus pensamentos. Sabia disso? Às vezes tem gente que chega a pensar, parece que o diabo adivinhou meus pensamentos. Não, ele não consegue fazer isso. Sabe por que o diabo sabe dos nossos planos? Porque nós falamos muito. Nós vamos comprar um sofá lá amanhã, já estamos falando hoje. Amanhã eu vou comprar um sofá, um exemplo, né? Nós vamos fazer alguma coisa, lá na frente nós já começamos a falar hoje. E quando você fala, o diabo escuta. Então ele vai naquilo. Ele sabe daquilo, principalmente quando é algo, um propósito com as coisas de Deus.
e você começa a falar sobre aquilo. Talvez domingo eu vou falar um pouco sobre isso. Sabe o que tem trazido espíritos terrível para dentro de família, casa e tudo quanto é área? É a chamada murmuração. O que é murmuração? A palavra murmuração, às vezes, ela tem dois significados, né? A gente fala, vamos murmurar esse hino, né? Murmurar, falar baixinho. Mas murmurar é reclamar. Reclamação. Quando você reclama demais da vida, fala, tudo está ruim, nada está bom. Sempre, às vezes é uma coisa ótima que chega, mas a gente acaba colocando defeito naquilo e tanta coisa. Nunca tem assim um coração agradecido. Você me entende? Isso traz espírito. É a mesma coisa a pessoa que tem dor. Eu estou com a dor, mas eu gosto que alguém fique com dó de mim, então eu fico reclamando daquela dor perto de todo mundo. Para alguém dizer, ó, coitado, né? Não é fácil, né? Tadinho, coitado. Então eu fico clamando, reclamando aquilo, fazendo um espírito de misericórdia sobre mim. Aquilo traz espíritos. Vocês sabiam disso? Traz espíritos. Ai, a minha vida... Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Alguém chega e abraça. Coitado. Coitado dele. Coitado dela. Chega outro. Aí sempre algum espírito vai aproximar assim também. Ah, mas você nem sabe a minha também. A minha também não é fácil. Tal. E aí você sente que cria uma atmosfera assim, parece uma laje de ferro em cima da cabeça, aquela coisa pesada assim. Por quê? Aquilo significa que está rodeando de espírito ao nosso redor. Então, entenda isso aqui, ó. Ele orou até fazer contato com Deus. As palavras fazem contato com o sobrenatural. Não esqueça disso nessa noite aqui no púlpito. Nossas palavras humanas fazem contato com o sobrenatural. Dos dois lados. Tanto o lado mal quanto o lado bom. Tudo que você está falando está entrando num sobrenatural. Quando você fala coisas ruins, as suas palavras estão entrando dentro do sobrenatural. Está rompendo alguma lei. Quando você fala coisas boas, e principalmente a quem você dirige. Irmãos, a palavra demônio, diabo, quer dizer atormentador. Que tal uma pessoa ficar chamando esse nome dentro de casa? No serviço, no trânsito. A sua palavra está falando com alguém. Que coisa boa, irmãos, é alguém... Nós, vamos dizer, todos nós aqui, tudo que nós for fazer, lá de vez em quando você dá aquela respirada profunda e fala o nome de Jesus. Oh Deus, você olha assim, tá viajando, olha uma árvore, olha o sol assim em cima da montanha e fala, oh Deus. Acho que aquilo vai aliviando a gente, vai trazendo uma atmosfera, algo assim, né? Mas não esqueçam disso, isso é algo que uma hora nós vamos falar um pouco mais explicado. Quando você está com algo no pensamento e não fala, o diabo não sabe. Mas quando você fala, então ele sabe. Então ele sabe como trabalhar. Você comenta para um, comenta para outro, fala para um, fala para outro, fala para outro. Tem espíritos ouvindo aquilo ali, né? Tem espírito. Por isso que é bom, tem um ditado que diz, né? É melhor falar pouco e agir, do que falar muito e não agir nada. Né? Que tal vocês que aqui, irmão irmão João, o irmão aqui, todos vocês que são praticamente, são assim, como patrões, chega aquele funcionário, diz, não, eu sei fazer isso, eu faço aquilo, eu sou bom nisso. Fala. Na hora que você larga ele lá, não sai nada.
faz nada. Melhor fosse que chegasse bem quietinho, né? Falasse assim, não, o que é para mim fazer? Faz isso, tal. Eu vou tentar. Quando você olha, aquilo está bonito, bem feito, né? É assim que Deus quer de nós. Adianta eu dizer, eu sou um cristão. Não, eu sou firme, eu sou da mensagem, mas não faço nada. Vivo totalmente o oposto. Melhor é não saber. Tem gente que não sabe falar versículo, não sabe falar parágrafo da mensagem. Você pergunta, onde que está? Não sei, não sou bom de memória, não sei gravar versículo para mim falar de cabeça. Mas ele tem um porte, um comportamento, que você vê a mensagem nele. E isso é muito melhor do que falar, mas não ter aquilo ali, né? Então isso é importante nós pensarmos assim. Vamos continuar ali, senão nós não prosseguimos. Ele tinha orado até fazer contato com Deus. Então na nossa oração tem que ser contato com Deus. E não havia nenhum obstáculo que fosse detê-lo. Ele foi perseverante e realizou a tarefa que estava tentando fazer. Porque teve a resposta de Deus. Deus colocou no coração desse presidente, pode ir que você vai vencer a batalha. Amém? Amém. Quando um homem recebe a sua resposta de Deus, não há nada que vá detê-lo. Amém. A maioria das pessoas hoje, repetindo o que disse ontem à noite, dizendo que elas têm esperança ao invés de fé. Você encontra pessoas vindo à plataforma, elas estão edificadas em esperança. Eu acho que vai mudar, eu acho que vai melhorar, eu acho. Isso é esperança. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova não é um mito, não é uma imaginação. É algo que você tem. Você já o tem. E você está simplesmente tão satisfeito com isso, essa fé que você tem, como estaria se tivesse o firme fundamento na mão? Por exemplo, assim. Sim, nós já tínhamos lido até aqui, né? Mas vamos ler de novo. Se eu estou morrendo de fome e um pão custa 25 centavos, esses irão comprar o pão agora. Quando tenho os 25 centavos na mão, eu estou simplesmente tão satisfeito como se fosse o pão, porque é o preço de compra do pão. E quando eu sei no meu coração, tem que ser lá dentro, quando eu sei no meu coração que eu aceitei isso e creio que Deus o deu a mim, eu estou simplesmente tão satisfeito com essa fé como se estivesse curado. Porque eu vou ser curado, de qualquer maneira. Eu tenho firme fundamento agora mesmo, e ninguém pode tirá-lo de mim. E eu sei que está certo, e posso ser perseverante com isto. Aleluias, né? Nossa, irmão, se fosse comentar cada parágrafo desse, nós nunca chegaríamos ao fim, né, de uma mensagem. Né? Mas você pode lembrar nessa hora do nosso pai na fé, Abraão. A Sara era uma velhinha quando eles receberam a promessa. E ele também. Abraão, eu te visitarei e você terá um filho. Deus prometeu para ele. Abraão não ficou assim, pensando assim, eu vou ter um filho lá na frente, quem sabe, né? Tal. A Bíblia diz que Abraão creu. Quando Deus falou, ele agarrou naquela promessa.
tão forte, ele agarrou no que Deus falou, Melquisedeque falou. Quando ele disse que ele seria pai das nações, ele agarrou naquela promessa que ele não conseguia enxergar nem nele nem na esposa as rugas. Não conseguia ver. Ele deitava o ouvido na barriga dela e dizia: deixa eu escutar o bebê, você sente alguma coisa? Mas não sinto nada ainda. Só que ele dizia: mas só que Deus falou e eu creio. Ele já tinha o bebê no coração dele. Deus já tinha colocado aquilo no coração dele. Mas se ele ficasse assim em dúvida, pensando e tal, começasse a olhar para a esposa dele, uma senhora, ele também naquela idade, a incredulidade mata qualquer promessa. A incredulidade mata a atmosfera de Deus. A incredulidade só atrapalha a nossa vida cristã. Medo, incredulidade, dúvida. Tire a dúvida da frente. Ore nessa noite falando a palavra mesmo, dizendo: Senhor Deus dos céus e da terra, o Senhor não erra, isso é verdade, eu sei que o Senhor não pode errar. Então o Senhor não errou quando o Senhor me chamou para essa mensagem. Então tudo que está prometido nessa Bíblia aqui de bênçãos, não é para quem vai pular o carnaval agora. Essas bênçãos aqui é para nós. É para quem? Para quem que é essas bênçãos? Irmãos, nós temos que entender que essas promessas aqui, elas são para a noiva, para nós, não é para mais ninguém não. Deus mandou isso aqui para nós. Você pode, quando você lê assim, ó, vou preparar lugar, você tem que saber, meu Deus, é para mim. Vou voltar vos buscar, aquilo tem que descer, que nem ele disse aqui, ó, ele recebeu no coração. Isso é para mim, isso é para mim. Nós não podemos ser um crente cheio só de esperança, mas de fé mesmo. Olha o 27. Quando Deus diz que alguma coisa vai acontecer, como as visões ou algo assim, eu tenho tido dezenas de milhares delas, e muitos de vocês são testemunhas, e jamais uma delas falhou. E quando Deus diz qualquer coisa, se Ele dissesse esta noite, vá ao cemitério nacional porque vou ressuscitar Jorge Washington de manhã, eu convidaria o mundo inteiro para vir observar isto. Vai acontecer. A palavra de Deus não pode falhar. Ei, meu Deus, irmãos. Que a nossa fé comece a receber energia ao ler isso aqui, ó. A palavra de Deus não pode falhar. Então, eu digo uma coisa aqui. Então nós aqui nesse culto podemos receber curas milagrosas, nós aqui nesse culto podemos orar e coisas acontecer na nossa família, no nosso emprego, na nossa vida, portas podem se abrir, pessoas que você conhece, você pode orar e algo acontecer, porque a palavra de Deus não pode falhar. Vocês conseguem entender isso mesmo? A palavra de Deus não pode falhar. Ele nunca falhou e não pode falhar. Há uma coisa que Deus não pode fazer, que é falhar. Ele não pode falhar. E Deus é a sua palavra. Então sabe o que é Deus? É isso aqui. Quando as pessoas dizem no mundo, mas eu creio em Deus. Mas Deus é a palavra. Então só crê em Deus quem crer na palavra. Amém? Vamos mais um pouquinho para nós orar. Agora, Noé estava vivendo numa era científica. Isso aqui é profundo, irmãos,
Noé estava vivendo numa era científica. Vocês sabiam que era mais do que a nossa. Quando eles estavam, talvez, podiam alcançar a lua com radar. Jesus disse que era um dia como este. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora nós sabemos lá no Egito, nós vemos aquelas pirâmides. Nós não poderíamos reproduzi-las hoje. Você vê, a ciência lá dos dias de Noé conseguia fazer uma pirâmide. Hoje nós não conseguimos, com a ciência tão avançada que temos. Nós não temos poder de fazê-lo. Eles tinham domínio do poder atômico, ou algum tipo de poder que edificou as pirâmides. Nós não poderíamos pôr aquelas grandes pedras lá em cima. Não existe guindaste no mundo para fazer aquilo. De modo algum. Nem poderíamos reproduzir aquelas esfinges. Não há maneira de fazê-lo. Nós não temos material para fazer uma múmia, embalsamar um corpo até mesmo pareça natural por milhares de anos. Vocês sabiam que eles tinham lá um negócio que passava no corpo da pessoa? Embalsamava a pessoa com aquilo, deixava guardado, milhares e milhares de anos desenrolava, a pessoa não tinha sido comida. Estava natural. Hoje nós não conseguimos isso. Não há maneira de fazê-lo. Nós não temos o material para fazer uma múmia, embalsamar um corpo que até mesmo pareça natural por milhares de anos. Nós perdemos essa arte. Uma tintura que não desbota. Muitas coisas que eles tinham então, para das quais somos completos desconhecedores. E eles edificaram aquela pirâmide de tal modo posicionada e tão centrada na terra, que não importa onde o sol esteja, nunca há sombra ao redor da pirâmide, né? Nunca uma sombra na pirâmide. A arquitetura, os instrumentos que eles tinham, era muito além dos de agora. Preste atenção agora. E Noé viveu naquela era intelectual e científica. Noé viveu. E ele era profeta. E o Senhor lhe disse que ia chover. Que coisa, meu Deus. E depois que Noé ouviu a voz de Deus, sendo profeta da voz do Senhor, a palavra do Senhor vem ao seu profeta. Amém. E ele sabia que ia chover, não importava o que alguém dissesse, se já tinha chovido. E nunca tinha chovido antes. Agora, sabe o que acontece, irmão? Numa era científica que nem a de Noé, eles podiam, numa força de expressão da minha parte, eles podiam pegar um laudo científico e bater na cabeça de Noé e dizer assim, seu velho caduco, está aqui, os nossos radar e toda a nossa ciência nos mostra que lá em cima não tem nenhum pingo d'água. Que doidice é essa agora de pregar para as pessoas, entrar para essa arca porque vai chover? Está aqui a prova. Ninguém vai morrer. Ninguém vai molhar com chuva, não tem água lá em cima. A ciência podia provar isso muito bem. E quem sabe os incrédulos, quem sabe não, todos os incrédulos concordavam com aquilo. Porque nunca tinha chovido antes. Deus irrigava a terra, a vegetação, com a irrigação das fontes, e assim por diante na terra. Nunca tinha havido uma nuvem no céu, mas ainda assim, Noé sabia que viria água lá de cima. Como ele ia fazê-lo? Ele não sabia, mas ele foi tão perseverante. Ele foi construir uma arca de acordo com a especificação que Deus lhe disse para construí-la, porque ele tinha ouvido a voz de Deus. E ele se encontrava na presença de Deus
quando a voz de Deus foi manifestada. Ah, meus irmãos, diz o profeta aqui, ó, isso devia pôr esta igreja nascida de novo em chamas, perseverante. Quem já escutou a voz de Deus nessa era, meus irmãos, não adianta ninguém se colocar contra, não. Deus já colocou no nosso coração, haverá um rapto. Haverá um rapto. Aleluia. Não me importa quantos críticos riam acerca disso. Ah, irmãos, é uma pena que muitas pessoas na mensagem não se posicionam. Pare aí no 33. Irmãos, irmãs, eles não conseguem se posicionar por causa disso aqui, ó. Não me importa quantos críticos riam acerca disso. O profeta disse, deixa um homem colocar sua Bíblia hoje debaixo do braço e andar na rua. Alguém vai já fazer uma piada dele. E aí, pastorzinho? Ô, pastor! Vão dar risada. Daí o que ele faz? Ele tem que esconder. Ele fica com medo de expor o sinal. Abrir a janela e dizer, eu sou um cristão. Não dizer, mas pode ver aqui, ó. Está estampado na minha maneira de ver, eu sou um cristão. Mas Mombrana diz, as mulheres têm medo que as pessoas deem risada dela. Que todas elas estão aí com o cabelinho cortado em forma de V, assim, e aí faz aqueles banhos de aquelas coisas lá, e isso e aquilo outro. Aí a irmã pensa, ai meu Deus, que as pessoas vão dar risada de mim? E sai apelido, e sai tanta coisa, e muitos não se posicionam porque têm medo das risadas e dos críticos. Ah, mas com Noé não foi assim, irmãos. Você já pensou tanto de risada que não deram de Noé? Já pensou todo mundo olhando para o céu, aquele sol rachando, céuzinho azul, azul, podia subir lá na montanha e olhar com um binóculo, com microscópio, como é que chama aquilo? Não é microscópio, como que é aquele telescópio, né? Podia olhar com um telescópio o céu longe, aquele azul, sem nenhuma nuvenzinha vindo. E Noé, velho, martelo e martelo, ó. Pá, pá, pá. Acordavam de manhã, o barulho do martelo estava pegando. Pá, pá. O que você está fazendo? Ele olhava e dizia, vai chover. Passou 1 ano, passou 10 anos, 20 anos, e andaime, quem sabe, sendo construído ao redor daquilo. Quantas pessoas não assentaram na sombra e deram risada desse homem? Jogaram coisas nele, criticaram dele, deram risada. Seu doido, não tem nenhuma nuvem no céu, que chuva é essa? Quem sabe brincavam, só se você vai pegar o teu chuveiro, o teu negócio, vai molhar toda a terra, então. Mas só Noé podia entender a mensagem, porque só ele recebeu. Sabiam disso? Só você consegue entender a mensagem porque ela foi enviada para você. Se você falar de rapto aí na rua, é risada. Eles vão dizer assim, vocês estão indo na igreja o quê? Para dar dinheiro para o pastor? Vocês estão indo na igreja porque para enriquecer o pastor? É mais um lá que está tomando dinheiro de vocês? Vocês estão indo na igreja para quê? Por que mudar de religião? Se você já tem a sua religião, eu já tenho a minha, para quê? Mas a mensagem foi enviada para mim, para você. Nós vamos fazer o quê? As pessoas não entendem, porque não foi revelada para elas. Jesus diz, graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos, quais aprenderiam. Deus mostrou para nós. Amém. Nós vamos fazer o que com isto? Não me importa quantos críticos riam acerca disso. Ei, mas quando a pessoa recebe esse estrondo lá no coração mesmo, o Espírito Santo falando, ele não importa com risada, com crítica, com nada. Quantos digam que não pode ser assim,
Então saem ali e provam isso cientificamente. Lançam o radar para a lua e mostram que não há coisa como água nos céus. Eles podiam provar para Noé, né? Mas Noé sabia que se Deus, encontrando-se em sua presença, e Ele é o Deus que lhe falou, e ele foi claramente identificado que era a palavra de Deus, e encontrando-se na presença de Deus, ele foi persistente. Ele construiria a arca de qualquer maneira. Você sabia que Noé não tinha servente? Ele tinha que puxar o prego, a madeira, o palanque. E a obra, o ministério era dele. Ele tinha que fazer. Ele não teve servente. Para ir no rapto, nós não vamos ter nenhum servente para ajudar a levar a nossa cruz. Você vai ter que levar a sua. Se você quiser servente, para você ir no rapto, está perigoso você ficar, né? Não. Noé tinha que ir, se faltava o prego, ele tinha que ir atrás. Se faltava a madeira, ele tinha que carregar o peso daquilo nos seus ombros. Ele que tinha, quem sabe quantas vezes sua mão não sangrou trabalhando. Trabalhando, e o que ele recebia, sabe o que era? Risada, zombaria, doido, velho doido. O que você está fazendo, velho doido? Quem sabe chegava na sua casa à noite a dormir, sua mão tremendo de segurar o cabo do martelo o dia inteiro, batendo, prego. Meus irmãos, como que ele conseguia ser tão persistente? É porque ele tinha ouvido Deus. Então parece que nós resumimos assim, né? Quando você ouve Deus, você vai ser persistente. Você não vai desistir nunca. Ele construiria a arca de qualquer maneira. Se ninguém quisesse ajudá-lo, ele mesmo a construiria. Ele foi persistente, porque soube que isto era a palavra de Deus e ele a construiu. Amém? Vamos parar por aqui. Próxima nós continuamos e vamos lembrar disso. Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não é em vão. Não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Amém? Pode crer nisso. Não vai ser em vão. Vamos ficar em pé. Pastor, eu estou cansado, mas não vai ser em vão. Pastor, depois que eu aceitei a mensagem, parece que a coisa, mas não vai ser em vão. Teve um dia que Noé pôde navegar, né? Navegar. E um dia nós vamos navegar também. Vamos vir ao altar e vamos orar ao nosso Deus, entrando, fazendo contato na sua presença. Sendo perseverante. Você pode pensar, eu estou desanimado. Lembre-se de Noé. Quantas pessoas deram risada dele? Quantas pessoas zombaram dele? Quantas pessoas não falaram para Noé, desista disso, homem? Quantas pessoas não falaram para ele, para com isso? Você já está cansado, já abandona disso. Mas ele não ouvia outra voz a não ser a de Deus. Aleluia. Cada vez que ele olhava para aquela arca, ele podia relembrar daquela voz. Que doce voz tem meu Senhor
voz de amor tão terna e preciosa. Essa mesma voz vem falando conosco hoje também. Ela pode falar no seu coração nesse culto. Você orar de uma maneira sincera a Deus, dizendo: Jesus, eu quero fazer contato contigo.